Hoje recebemos Rui Tavares, do LIVRE. Bom dia. Bom dia, bem-vindo. No programa eleitoral do LIVRE propõe-se a criação do Estatuto de Bem Público, que quer aplicar, por exemplo, à rede elétrica e à REN para evitar aquilo que diz ser a mercantilização. Esta semana tivemos um episódio complicado com energia. Acha que o apagão foi resultado da mercantilização da REN? Bem, bom dia aos três Miguéis. Eu acho que hoje era o dia que eu devia assumir que sou Rui Miguel também, então isso ajudaria. Bem-vindo ao grupo. Ao mundo dos Miguéis. Eu não sei o que é que causou o apagão e vai ser a técnica, a ciência, a investigação no terreno que nos vai dizer o que é que causou o apagão, não vai ser a política. E qualquer político que esteja a antecipar o que é que causou o apagão está muito provavelmente a dar mais aso às suas preferências ideológicas. Que Paulo Raimundo e Mariana Mortágua, por exemplo. Ou quem diz que foi por causa que não temos centrais a carvão, quando a Espanha tem centrais a carvão e o apagão começou em Espanha, ou que é por causa que não temos energia nuclear, e aí no caso é o Chega e a Espanha tem centrais nucleares e não só não impediram o apagão, como não ajudaram a fazer a retoma do fornecimento de energia. Mas também o PCP e o Bloco. Qualquer político que diga qualquer um, pode ser o PC, o Bloco, o Chega, quem quer que seja, e ele, nós, o LIVRE, quem quer que seja, que diga, eu sei o que é que causou o apagão, está a arriscar-se a ser desmentido quando descobrirmos o que é que aconteceu. E, portanto, está provavelmente a querer antecipar, se calhar é porque imagina que os factos não lhe vão dar razão e quer antecipar, ocupar o terreno mediático já. Eu acho que temos tanta coisa para discutir do apagão para a frente, de coisas que já sabemos, que ali, bem, temos que nos dar ao luxo de esperar porque a técnica e não a política diga o que é que começou. O que não quer dizer que eu fuja à questão de fazer o diagnóstico da questão da mercantilização, porque ela tem a ver com do apagão para a frente. E já agora outra coisa também. Qualquer político que diga que com ele não havia apagões, era completamente impossível haver apagões, ou é ignorante ou está a mentir, ou ambas as coisas. Portanto, acho que este é um bom ponto de partida. Nós achamos que tudo o que são infraestruturas essenciais, infraestruturas críticas e redes críticas, elas têm que estar cobertas de alguma forma por um enquadramento jurídico que lhes permita identificar e proteger a função social e a função pública que têm. Isso não quer dizer o que dizemos nesse mesmo parágrafo do programa, mais adiante, é que nos casos em que as redes já foram privatizadas, elas têm que ser reguladas de forma em diálogo com os operadores privados que as têm, na contratualização com esses operadores privados, a garantir esse interesse público. Quando for possível, quando for realista, quando for razoável haver uma reversão de privatizações, o LIVRE não se opõe, é algo que mantemos na caixa de ferramentas que o Estado português tem que ter. Nós avaliamos negativamente o facto de infraestruturas críticas terem sido privatizadas ou privatizadas completamente. Uma coisa é vender uma cota delas, outra coisa é vender cotas decisivas delas. Também sabemos bem o contexto em que isso ocorreu em Portugal e o que levou governos a venderem as cotas mais decisivas da EDP e da REN. Torna compreensível. Mas, na sua opinião, as circunstâncias em que foi feito torna mais compreensível as vendas? São circunstâncias de há mais de 10 anos. Eu, de cada vez que ouço o PS e o PSD no Parlamento discutirem quem é que nos mandou para os PECs, quem é que chamou a Troika, quem é que quis ir mais longe que a Troika, eu começo um bocadinho... Deve haver lá no Diário da Assembleia da República, Rui Tavares suspira, porque é um debate muito interessante. Mas os eleitores ainda se lembram disso, não é? Lembram-se bem. Agora, o que não quer dizer é que a gente fique parados no debate de há 15 anos atrás. Certo. Estamos em 2025. O Rui Tavares não disse que com o LIVRE no governo não haveria apagão, não é? Mas deu a entender que com o LIVRE no governo as consequências do apagão teriam sido muito menores, tendo em conta as propostas que tem no programa. Bem, o LIVRE fez no passado dia 4 de dezembro um debate na Assembleia da República que nos permite responder a essa pergunta, mesmo sem o LIVRE no governo. Ou seja, bastava este governo que temos agora ter ouvido mais o LIVRE. Esse debate foi precisamente acerca de segurança e defesa na Europa. E chamámos esse debate 3 relatórios, pedimos uma tarde inteira do Parlamento para ele, agendámos. Relatório Draghi, conhecido do mercado interno, relatório Letta sobre a competitividade europeia e o relatório Niinisto, que era o mais recente na altura e que é o mais importante para aquilo que tem a ver connosco hoje, que é sobre segurança e defesa na Europa, que diz uma coisa muito interessante e muito prática
e que nós queríamos que todos os partidos na Assembleia da República levassem a sério e o Governo também. Porque não é só um relatório europeu da moda, é sobre uma coisa decisiva sobre o que se está a passar. O que diz o relatório Niinisto, Sauli Niinisto é um ex-presidente da Finlândia, é um país que tem uma cultura de segurança muito própria e muito avançada, é que a segurança começa pela resiliência da sociedade civil. E nesse relatório, aliás, em linha com aqueles famosos livros que os escandinavos editam e distribuem aos milhões pelas casas de toda a gente, o que se diz é que a sociedade civil deve ter uma capacidade de autonomia de cuidar da sua própria segurança, que implica, por exemplo, a aquisição e manutenção dos famosos kits de emergência, que implica as pessoas saberem o que fazer em determinadas ocasiões e que implica, por exemplo, o Estado tornar público através de que canais é que vai dar informações de segurança, informações de emergência fidedignas. Para dar um exemplo, para ilustrar isto. Não, mas aí... Tipo, na Suécia há um canal da rádio pública que está designado, este é o canal que as pessoas devem ouvir. Então, isso é dezembro. Isso é dezembro. Quem é que estava lá? Não estava o Primeiro-Ministro, não estava o Ministro das Infraestruturas, não estava o Ministro da Agricultura. Sugerimos que tivessem. Mas se calhar era o relatório, não é? Porque o que está a dizer é que o livro foi... Eu por acaso acho que não. Foi falado do relatório. Na realidade eles não tinham que ouvir o livro, tinham que ler o relatório, não é? O livro chamou todos os partidos e o Governo a discutirem o que é que em Portugal se poderia fazer. Certo, mas em relação à energia... Que é diferente do que os escandinavos fazem, porque uma coisa é falarmos de países que têm poder de compra como os escandinavos têm e que podem dizer às pessoas tenham coisas em casa para aguentar 3 dias sem ajuda do Estado, ou até 15 dias se necessário for. Outra coisa é dizê-lo em Portugal, e podem, aconselho, vão ouvir o debate, porque o que vocês vão ver é muito interessante. É nós a certa altura a pedirmos para sermos práticos naquela discussão, e inclusive até saindo do terreno mais ideológico do que nós também gostamos. E ali no meio das arengas e das chalaças parlamentares normais, dizermos, por exemplo, em Portugal, a aquisição e a manutenção do kit de emergência é uma questão social. Certo, uma questão de um poder de compra que as pessoas não têm. Mas a minha pergunta era chegamos a pedir, chega a dizer ao Ministro dos Assuntos Parlamentares, porque não só veio esse Ministro e a Secretária de Estado da Defesa, porque é que não temos já um grupo de trabalho imediato a definir se é através das juntas de freguesia, dos bombeiros, que se adquirem esses kits de emergência que são distribuídos na altura em que houver uma emergência. Não sabemos qual é que ela vai ser. Pode ser de tudo. Pode ser uma questão militar, ambiental, sabotagem, terrorismo ou uma questão desconhecida, insólita. O ponto até seria distribuir antes. Mas é dezembro. Mas o foco era na energia e nas propostas do Bloco, porque... Do Bloco? Peço desculpa, do livro. Não sou o único a fazer a confusão. Mas, já ouvi de tudo. E da outra vez acho que foi aqui que fizeram uma com o Chega, que deixava mais ofendido. Certo. Peço desculpa. Não foi de propósito, como é evidente. Mas o Rui Tavares lembrou, por exemplo, a proposta daquilo que chamou as escolas solares vivas. Quer dizer, isso teria alguma vez a dimensão para fazer a diferença numa situação como aquela que vivemos esta semana? Repare, se nós temos uma comunidade de energia, por exemplo, vou dizer em Amarante, porque sei através do nosso deputado do Porto, o Jorge Pinto, que é de Amarante, que o centro de saúde em Amarante não tinha gerador com tempo suficiente para manter as vacinas nos frigoríficos e que elas tiveram que ser transportadas para o hospital. Portanto, ou seja, mais um problema para resolver, onde podia haver menos um problema para resolver. Vamos imaginar que uma escola em Amarante é pivô de uma comunidade de energia como aquelas que hoje em dia a legislação já permite estabelecer em bairros, em vilas, em pequenas cidades e que simplesmente são muito burocráticas e muitas vezes não têm a liderança por parte de uma infraestrutura com a massa suficiente para poder ter painéis solares em abundância, para poder ter outras formas de geração de energia e que de certa forma é ali a ponta de lança de uma comunidade de energia. Estou a responder à sua pergunta. Pergunta-me se tem escala suficiente para resolver o problema do país todo? Não. Mas, por exemplo, em Amarante haveria menos problemas a resolver do que aqueles que nós temos disseminados pelo país todo. E para isso serve uma proposta que fizemos ao Governo ontem, na reunião com o Governo, e acerca da qual não tivemos resposta, e eu quero insistir nela, porque acho mesmo importante fazermos, que é fazer um inquérito em larga escala, já, tão depressa quanto possível, com a Comissão Técnica Independente, que nós achamos que não temos que esperar pelo próximo Parlamento, ela deve iniciar funções durante este Parlamento e durante este mandato. Para quê?
porque esse inquérito em larga escala, municípios, freguesias, Cruz Vermelha, toda a gente que estiver no terreno, e até inclusive com um portal para autopreenchimento de quem acha que o deve fazer. Hoje em dia a inteligência artificial ajuda-nos a processar esse inquérito em larga escala, vai-nos dar um mapa das nossas debilidades, um mapa das nossas vulnerabilidades. Lá onde uma coisa correu mal e é simples de resolver, ela resolve-se. E ainda por cima, deixem-me pôr o chapéu de historiador aqui um bocadinho, Portugal tem historial nisto. Na nossa grande catástrofe, que é a de 1755, aquilo que, de certa forma, marca a nossa passagem para um Estado moderno é que fizemos um inquérito em larga escala, que na altura nós hoje em dia sabemos quantas pessoas morreram na paróquia tal e quais é que foram os sinais prévios ao terremoto, na água dos poços e onde é que caiu a torre da igreja, porque Portugal fez um inquérito em larga escala. Portanto, informação, eu aqui não preciso de vos dizer isso, que vocês sabem, informação pode salvar vidas no futuro. E, portanto, esse é o outro elemento que é também importante. Não estava na pergunta, mas achei que era... Rui Tavares, falemos sobre outras propostas do livro. Uma que tem sido particularmente explorada é a questão da herança social. Até alimentou alguns debates e frente a frente. A conta poupança de 5.000 euros em certificados de aforro que querem atribuir é para quem nasce em Portugal? É assim mesmo? Depois podemos fazer a pergunta também de outra forma, é para quem simplesmente nasce cá, não tem de residir cá, basta ter nacionalidade portuguesa. Enfim, há um conjunto ainda de dúvidas que ficaram por esclarecer e era importante agora percebermos. Miguel Santos Carrapatoso, neste caso, eu pensava que ainda íamos falar um bocadinho mais do apagão. Deixe-me só tentar mencionar algumas coisas que acho que são urgentes para Portugal agora. De facto, a Comissão Técnica Independente que o Governo mencionou é uma boa ideia. Não parece que seja bom esperar, porque se não estamos a dar às pessoas o sinal que queremos aprender as lições do apagão e construir uma cultura de segurança diferente em Portugal, acho que todos concordamos que ela tem déficits, mas queremos aprender essas lições depois da manhã, ou daqui a um mês, ou quando estivermos a formar governo e estamos todos a falar de outra coisa. Acho isso um erro. Depois há coisas de que falámos ontem na reunião com o governo e que também é importante falar delas em público. Uma é que os órgãos de soberania também são uma infraestrutura crítica e as telecomunicações falharam, sabemos disso. É essencial terem telefones satélite. O Presidente da Assembleia da República, pelo menos os líderes parlamentares, só se precisa decretar um estado de emergência. Na segunda-feira ninguém tinha conseguido achar ninguém. Quer dizer, alguns de nós estávamos na Assembleia da República, mas o resto não. Mas coisa final, antes de passar à herança social, também uma questão que é muito importante num país com tantos turistas como Portugal, que é este sistema que funcionou mal, de comunicação por SMS, que muita gente recebeu às 9 ou às 11 da noite. Já temos capacidade técnica, isso é que eu próprio não sabia, para termos aquilo que se chama o Cell Tower Broadcast, ou seja, a transmissão por estações de base rádio junto das próprias torres das operadoras de telemóvel. Já existe essa capacidade técnica. Não foi assinado ainda o despacho ou o protocolo que permitiria começar a fazer isso. Aí é que eu volto ao debate de 4 de dezembro. Se tivesse sido levado a sério, se calhar tínhamos feito mais cedo. Isto tem uma capacidade que se calhar algum de vocês já viu noutros países, que é bastante impressionante, que é que nós conseguimos comunicar com as pessoas que estão numa área geográfica, tenham ou não um número de telefone português. Num país com tantos turistas é importante. Herança social. Para quem é exatamente? Herança social, ela funciona de forma análoga ao que funciona, ou funcionará no futuro, se a conseguirmos implementar, de forma análoga ao que funciona o abono de família. Portanto, é para residentes em Portugal, que estão inscritos na Segurança Social, que têm número de identificação fiscal e, portanto, pagam os seus impostos quando têm que os pagar. Mas há um período de residência mínimo, ou seja, eu nasço cá, passo uma temporada fora do país, 2, 3, 4, 5 anos, volto e continuo a ter direito a essa herança social. Na verdade, ela até pode ser mais exigente do que o abono de família, exatamente nesse aspecto, porque o abono de família, como é imediatamente após o nascimento, a pessoa está cá e recebe, mesmo que depois vá sair do país, e aqui neste caso, como a herança social é para ser usufruída entre os 18 e os 35 anos, quer dizer, pressupõe-se que a pessoa tenha estado no país toda essa vigência, ou então que vá só receber proporcionalmente aos anos em que contribuiu, ou aos anos em que a família esteve residente, inscrita na Segurança Social. Existiria esse mecanismo de salvaguarda, ou seja, podia ser proporcional ao tempo de descontos da família, se quisermos. Repare, nós estamos a falar em abstrato sobre um debate que foi aberto pelo LIVRE e que, evidentemente, do ponto de vista pragmático da implementação, não vai ser o LIVRE que o vai implementar sozinho, a não ser que tenhamos uma maioria absoluta amanhã. Eu sei que a pergunta tem esse pressuposto, e nesse caso a resposta é sim, evidentemente, teria esses mecanismos de segurança, e acho que com todos os outros partidos, com o Parlamento, e também com quem tecnicamente nos ajudar a fazer esta implementação. O que é pena é que o LIVRE já tenha proposto a realização de um estudo acerca de modelos de implementação da herança social e isso tenha sido chumbado, porque
Já podíamos estar ambos mais adiante nesta resposta do que aquilo que estamos neste momento, mas evidentemente que tem todos esses critérios. E a herança social, repare, ela deve ser determinante, deve ajudar a fazer a diferença, mesmo que não seja uma diferença grande. Todos sabemos que 5.000 euros numa conta poupança em certificados de aforro com um juro expectável, razoável, pode ir dar cerca de 8.500 euros aos 18 anos. Se a pessoa quiser levantar esse dinheiro mais tarde, claro, acumulará mais. Também é um incentivo à poupança, portanto pode ser que entretanto o pé de meia tenha crescido e faz a diferença, apesar de tudo, se a pessoa saiu de um curso profissional e precisa de comprar um material para iniciar uma das a críticas sua que lhe é feita em relação a essa medida é que, se entrasse em vigor, por exemplo, este ano, teríamos os primeiros cidadãos a aceder a estes fundos em 2043. É compreensível que a sua grande medida para os jovens seja um pé de meia que só terá efeitos daqui a 18 anos. Esta é uma das nossas muitas medidas para os jovens, mas se ela mas tivesse... é que está a dar mais atenção, pelo menos. Está a chamar a atenção, ainda bem, porque... E o próprio Rui Tavares está a puxar muito por ela. Porque ela tem a ver com questões que são de justiça social e que são de oportunidade económica, que são muito importantes. Eu acho que é isso que faz as pessoas também, de certa forma, sonharem com ela. É termos um país muito desigual, em que há pessoas que podem ser ajudadas pela família ou receber uma herança de um parente distante que nem nunca exatamente viram e que de repente lhes dá sorte na vida, e ainda bem, de poderem criar a sua própria empresa, mas a maior parte dos portugueses não tem isso. Não é? Nunca vai ter uma herança que se veja. E, no entanto, se tiver, através da herança social, essa capacidade de meia dúzia de amigos se juntarem e criarem, olha... Mas algo que só acontecer necessariamente daqui a 18 anos. A isso crítica significa é essa, oportunidade económica para eles. Repare, no ano passado já tínhamos esta proposta. Se no ano passado o livro tivesse ganhado, já era 2042. Mas nada nos impede também de fazer uma introdução faseada dessa medida e de procurar antecipá-la, se de repente o tom do debate... Com retroativos? Seria com retroativos? Se de repente o tom do debate nacional mudar de toda a gente desconfia da proposta do livro para toda a gente adora a proposta do livro, de certeza que há um governo qualquer que vai achar muito boa ideia fazê-la antes, porque até acha que ela é popular, porque certamente é popular. Agora, não queria deixar sem nota a questão de ser a proposta para os jovens, a grande proposta para os jovens. Eu até acho que a grande proposta para os jovens é a proposta da ajuda de casa, que é diferente da garantia jovem do governo em relação à aquisição de casa própria, bastante diferente em alguns pormenores importantes para nós todos e para os beneficiários, para nós todos, porque na proposta do governo o Estado é fiador daquele mutuário, daquele empréstimo. Ou seja, corremos um risco que nós já vimos na crise financeira, que é da bolha, de haver uma bolha do crédito mal parado e estarmos todos depois na linha a safar os bancos daqui a uns anos, inclusive, e os bancos a dizerem, vocês é que criaram esta garantia e puseram o nome dos contribuintes portugueses como fiadores, ainda por cima de pessoas que não são as mais necessitadas, porque nós sabemos, pela maneira como está a correr a garantia jovem, como as pessoas precisam ter ou bens, ou porque também precisam de comprar casas que são caras, ou prestações que são altas, acabam por ser os jovens mais beneficiados de famílias com mais posses que estão a comprar casa com a garantia de todos nós. Isto é injusto. O que é que o livro quer com a ajuda de casa? Uma parceria público-cidadão, em que o Estado comparticipa até através 30%, de um fundo, através de um fundo, comparticipa a entrada da casa até 30% do valor da casa, mas depois é coproprietário com a pessoa desses 30%. O que significa que nós podemos pôr regras. Uma casa destas não pode ir para alojamento local, por exemplo, porque o Estado é coproprietário, portanto tem direito de assinar esse contrato com a pessoa, e porque a pessoa tem essa vantagem, porque ter 30% da casa, uma ajuda para uma entrada, para muitas pessoas é a diferença entre ter ou não ter a coragem de entrar no banco e pedir o resto. No arrendamento, se esta pessoa, por exemplo, tiver uma oferta de emprego noutro lugar, arrenda a casa, pode arrendar a casa, mas arrenda no arrendamento acessível, que é um enquadramento legal que já existe. E o Estado fica com 30%? E o Estado na fica revenda, com 30% da renda? No caso do arrendamento, não. Portanto, ou seja, fica todo para a pessoa. A condição é a pessoa arrenda a casa, mas tem que arrendar no arrendamento acessível. Os 30% servem para o seguinte: após um período de carência, a pessoa pode devolvê-los ao Estado, de uma vez só, ou em prestações, ou pagar um juro baixo. E quando tiver devolvido os 30% ao Estado, a casa é completamente da pessoa, nas condições que qualquer proprietário tem 100% da sua casa. Enquanto esses 30% não são devolvidos, existem então estas condições de arrendamento. Se houver juro na implementação deste programa, terá que ser um juro baixo, abaixo daquilo que pratica o mercado, porque é um fundo do Estado. Pode fazer sentido, após o período de carência, se a pessoa não consegue pagar esses 30%, pagar
um juro, porque já está para lá do período de carência, ou então ir pagando em prestações segundo modalidades que terão que ser definidas com o Serviço Nacional de Habitação, que achamos que deve ser criado. Este fundo tem uma vantagem também grande para nós como contribuintes, para nós que não seremos os beneficiários diretos dele, para mim que já tenho casa, é que este fundo cresce com a valorização dessas casas. Como o Estado tem 30%, se esses 30% são hoje 50 mil euros, mais tarde, se a casa valorizar, se a casa for revendida ou se os 30% forem devolvidos, é mais. E significa que o fundo pode crescer, ou seja, porque entretanto os 30% valorizaram e a casa vale mais. Portanto os 30%, quando as pessoas vão devolver, não tinha percebido isso. Então o Estado entra com 30%, não cobra juros, mas o valor dos 30% é atualizado com a valorização da casa, é isso? Podemos supor uma modalidade diferente para a devolução até ao fim do período de carência ou depois do período de carência. Então, nesse caso... E acima de tudo, a diferença é se a casa é vendida e se são realizadas mais-valias. E se a casa, entretanto, já não vale 200 mil ou 250 mil, bem, já não há muitas a esses preços, e vale 400 mil, o Estado tem direito, se for durante o período de carência, tem direito a 30% dos 400 mil. Mas isso serve a um propósito muito importante. É que se nós começamos com um fundo, por exemplo, de 100 milhões de euros, permite ajudar, se pensarmos numa média dessa comparticipação de 50 mil euros, permite ajudar 2 mil pessoas no início do fundo, quer dizer, no primeiro ano, e é por isso que eu digo isso, não é em 2043, é agora, significa que se entretanto o fundo crescer, no outro ano, se calhar já não são só 2 mil pessoas que estamos a ajudar, já podemos ajudar mais. Isso tem uma grande vantagem, porque ao invés de estarmos nós todos na situação em que estamos agora, que é, por agora o Estado é fiador, está tudo a correr bem, mais tarde há uma crise financeira e estamos agarrados a esta situação de sermos fiadores de crédito. O fundo demoraria muito tempo a ter esse crescimento. Não era em 2 anos, não é? Não era em 2 anos claro que iam vender a casa e ter uma valorização dessa. Enfim, tudo demoraria muito tempo, mas não é? Não da forma como as casas estão a valorizar agora. Embora também mas então estaria a favorecer a especulação imobiliária. Alguém comprou uma casa e depois vendia no ano... Eu sabia que o Miguel ia dizer isso. Não, olha, eu não sabia. Era mais do que eu só agora claro, ouvindo isso é que percebi. Eu sabia porque foi uma medida que até no livro gerou muito debate. Muito debate, okay. Com muitos contributos de muita gente, portanto já não é a primeira vez que está no programa, foi melhorada entre a versão anterior e esta versão, e uma das coisas que tem é que este apoio e ainda bem que disse isso porque permite fazer esta explicação, tem critérios de disponibilização do apoio em relação à média do metro quadrado naquele município, ou seja, a intenção é que este apoio sirva para estimular ali o mercado imobiliário onde nos faz falta casas. Sim, mas o Rui Tavares é que se estava a congratular com a possibilidade do Estado ganhar dinheiro com a valorização da casa e com a venda da casa até em pouco tempo. Miguel, mas até estas valorizam, não é? Quer dizer, a diferença é uma das diferenças entre as casas e outros bens, não é? A gente compra um carro, o carro daqui a um ano desvalorizou, a gente compra uma casa, mesmo que ninguém lá viva, aliás, uma das raízes do nosso problema. Mesmo que ninguém lá viva, mesmo que tenha sido simplesmente para realizar lucro, a casa está vazia e daqui a um ano vale mais. Ao contrário do carro, ao contrário até do iate, para quem queira, o que quer que seja, a casa tem essa diferença. É que, embora seja um bem essencial, está a ser utilizada no mercado, no segmento luxo principalmente, quase como quem compra obras de arte, que é compra simplesmente para especulação. Ora, as casas servem primordialmente para as pessoas viverem, neste momento temos falta delas, e depois é esta questão, as casas não são como batatas, não é? Em geral quem compra batatas acaba, ou as come ou elas se estragam, e no caso das casas, elas têm do ponto de vista do investidor imobiliário, atividade legítima, mas que está neste momento a provocar externalidades negativas, a casa serve simplesmente como investimento reprodutor de lucro, e também por isso temos outra proposta, que é ver, esta já é uma técnica, que é o imposto pigoviano, que é o nome técnico dele, para tentarmos mitigar ou diminuir esse mercado especulativo. E já lá iremos. Uma última questão ainda sobre a herança social, que entretanto a nossa entrevista foi evoluindo. Disse que quer pagar essa medida em parte com um imposto sobre as grandes heranças. O que é exatamente, ou o que seriam exatamente essas grandes heranças? Onde é que se define a baliza? E já agora, quanto é que seria esse imposto? Nós começámos este caminho da herança social com essa proposta de se fazer um estudo sobre diferentes modalidades. E infelizmente foi chumbada, porque isso teria permitido, eu sei que me estou a repetir,
estarmos a discutir essas várias modalidades com, pelo menos, um embasamento em termos de dados e de investigação científica que teria sido positivo. E depois, como não tivemos esse estudo e queríamos apresentar a proposta, e as pessoas nos perguntam corretamente como é que ela se financia, o exemplo que demos é que o imposto sobre grandes heranças, que foi reintroduzido em Espanha, se procurarmos fazer à proporção do PIB espanhol e do PIB português, o que esse imposto tem arrecadado em Espanha e o que potencialmente arrecadaria em Portugal, ele é superior aos 400 milhões de euros, que é aquilo que nós, tendo em conta a estrutura da população portuguesa e dos nascituros em Portugal, imaginamos que seja o custo anual desta medida. Deve salientar que ela, por exemplo, é mais barata, por assim dizer, do que o IRS jovem, acerca da qual esse questionamento, que esse é, digamos... voltamos ao início da nossa entrevista. De arrecadação pura e a 600, 500 o custo 600 até milhões. pode ser menor, mas o IRS jovem acaba por ter um efeito mais imediato. Sim, mas o IRS jovem, em boa medida, não para toda a gente, mas em boa medida está a ajudar gente que tem muito altos salários. Mas está a ajudar a gente hoje. A proposta do livro ajudaria daqui a 18 anos, sim, eventualmente. Mas nós somos um partido de esquerda e nós preferimos ajudar em largo espectro gente que é da classe baixa, gente que vem de famílias pobres, gente que é da classe média. Mas no Fundo de Emergência na Habitação, que é 100 milhões de euros, já temos 100 milhões de euros agora em caixa e o Governo não o está a usar. E isto já era gente que está a ir para a rua, que está a ficar sem casa, jovens e não jovens, e já podia estar a ser implementado agora. Nas propostas que fizemos, aquelas que estávamos a falar no início do programa, que falámos em dezembro de 2024, já nos tinham dado muito jeito nesta segunda-feira. Quer dizer, um programa político tem coisas para agora, tem coisas para daqui a uns tempos. Essa crítica se essas coisas para daqui a uns tempos, se eu demorar muito tempo a persuadir as pessoas acerca disso, se calhar são só em 2053. Só para enquadrar, essa crítica até foi feita por Paulo Raimundo no debate que teve consigo. Estamos? E Paulo Raimundo é suspeito de ser de direita. É uma crítica perfeitamente legítima. Mas, se calhar uma opção interessante, mas que não teria efeitos práticos. E quero ver se os partidos de direita, se os comentadores de direita, se me disserem que o grande problema do IRS jovem, quando comparado com a herança social, é que é 500 milhões de euros que estamos a prescindir já, hoje, para ajudar quem tenha um salário de 10 mil euros e dizer, não, pá, era muito melhor a herança social do livro já. Então até fica mais barato, poupamos 100 milhões de euros, pode ir para a casa, para a ajuda de casa, ficamos com 400 milhões, que pode ir para a herança social amanhã. Querem fazer esse debate? Vamos fazer esse debate. Façamos ainda uma última questão sobre a herança social, porque o programa do LIVRE continua a prever o rendimento básico incondicional. Estas duas medidas seriam cumulativas? O rendimento básico incondicional que o programa do LIVRE propõe é um estudo. Remete-nos para... É um projeto piloto, mas vamos só saltar isso. O seu objetivo é ter, não é? Que é para as pessoas... Não é? Claro, é ter um projeto piloto. Que é para as pessoas... Mas entende que deveria existir, não é? Ou não? Entendo que deveria ser realizado. Eu sou muito agnóstico em relação a isso. É um partido assim muito empirista, temos uma data de cientistas e então é como aquelas coisas, não é? Quer dizer, só se sabia como é que era aquela experiência do Galileu com o peso e com a pena, depois de ir lá à Torre de Pisa e mandar. Não é? Sim, mas não quer fazer experiências sobre tudo, não é? E portanto, quer fazer experiências sobre temas que entende que devem ser implementados. Quer fazer experiências sobre os temas acerca dos quais eu tenho curiosidade em saber mais. Acho que devemos estar de acordo em relação a isto só para isto ser mais rápido. Não, então, não é? Acho que seria uma boa ideia haver um rendimento básico incondicional. Na verdade, eu acho que nós já estamos de acordo. Toda a gente está de acordo. Acerca do que é que as pessoas gostam de fazer experiências, científicas ou outras. Acerca das coisas que precisam de saber mais, que é para fazer a experiência antes de implementar. Num cenário ideal, o Miguel não vai apanhar na curva dele dizer eu quero mesmo que não se faça experiência nenhuma. Não, eu quero ver como é que funciona. E outros países já fizeram. Na Finlândia fizeram um estudo de rendimento básico incondicional. São estudos baratos, para as pessoas ficarem, quer dizer, baratos, tendo em conta que só normalmente... Mas o ponto da nossa pergunta não era essa. O ponto da nossa... Mas queremos também enquadrar a nossa pergunta. Era admitindo, num cenário ideal, que as propostas do LIVRE têm consequência prática, naturalmente, porque senão não as fariam... as duas medidas seriam cumulativas, o rendimento básico incondicional e a herança social. O programa do LIVRE tem quase 200 páginas e há muitas propostas que são imediatas e algumas que até já deviam ser para ontem.
vocês não me vão apanhar a dizer que querem implementar o rendimento básico incondicional amanhã, porque evidentemente aí não estávamos a falar de 20 milhões de euros para um estudo, estávamos a falar de 20 mil milhões ou mais, portanto não me vão apanhar a dizer isso. O que me vão apanhar a dizer, porque é a resposta que nós temos para este tema, é que na Finlândia fez-se um estudo deste género. Gastou-se também, acho que à volta entre 20 a 30 milhões. Agora não sei precisar os números certos, mas baixos. Sim. No que tem a ver com este tipo de políticas públicas. O que é que eles descobriram? E tem a ver, Vamos, com, então, tem a ver com a questão da cumulatividade que o Miguel Carrapatoso estava a perguntar. Que as pessoas que tinham RSI igual ao nosso português e que achavam um emprego, mas não tinham o rendimento básico incondicional, tinham mais relutância a aceitar o emprego. Porquê? Isto é bem conhecido dos sociólogos e de outros especialistas por causa da guilhotina, da falta de um rendimento que, se eu aceito este emprego agora, se calhar não é o que eu mais gosto, se calhar não é o mais perto de casa e perco o RSI, então eu não vou aceitar o emprego. O que eles descobriram, e é muito curioso e é interessante para a questão da cumulatividade, é que com um rendimento básico incondicional que a pessoa não perdia, na verdade, ao contrário do que muita gente diz, aquelas pessoas, pelo menos, as duas propostas podem ser cumulativas. Quero fazer o teste. Se calhar vamos avançar, Rui Tavares. Pronto. Há um cenário de... Num debate reconheceu já que é palavroso. É só porque nós temos... Mas eu, desta vez, até estou a ser pouco. Estou a ser muito interrompido nesta pergunta. Muitas propostas do livro. O que eu quero dizer é que, no caso finlandês, o ser cumulativo foi bom. As pessoas procuraram mais emprego, tiveram mais atividade económica, criaram mais oportunidade para si e para outros, porque não tinham a guilhotina normal dos apoios sociais clássicos. Pronto. Ok. Então vamos agora ao dia seguinte das eleições. O Rui Tavares já disse várias vezes que o livro está pronto para assumir funções executivas e mencionou várias áreas, especialmente até a pasta da educação. Se o Rui Tavares fosse Ministro da Educação, quais é que seriam as 3 primeiras medidas que tomava nessa área? Bem, então, Miguel Pereira Santos, na verdade isto é mais difícil do que tínhamos dito no início, só com os Miguéis, mas para as pessoas poderem distinguir. Eu não mencionei a pasta da educação como uma pasta que o livro quisesse, ou que alguém no livro pessoalmente quisesse, porque nunca respondo à pergunta assim. Nem acho sequer de bom gosto ou bom tom os partidos estarem a escolher pastas antes dos eleitores se pronunciarem, mas como em geral a pergunta de seguimento dos vossos colegas é sempre sim, mas em que áreas é que sentem que podem contribuir? Aí menciono sempre várias, como a área do ambiente, como a área da ciência, tecnologia e ensino superior, como a área europeia, a área internacional, a área da educação, a área do trabalho também, em que Isabel Mendes Lopes tem feito um extraordinário trabalho. Mas, para ir à parte que interessa às pessoas da pergunta, é medidas concretas para a educação. Sim. Há bocadinho falámos das escolas solares, é uma proposta que falámos no quadro da energia, mas ela supera em muito isso, é fazer das escolas centro da comunidade em vários aspectos, alguns deles muito práticos e que já são implementados noutros países, por exemplo, na abertura das escolas fora do seu horário normal ao fim de semana para a vida comunitária, torneios desportivos, mercados, encontros culturais. Isto também ajuda a trazer a escola para o centro da comunidade, aos pais, às famílias, aos futuros pais conhecerem melhor a escola e, portanto, haver um entrosamento maior. Sim. E também, por exemplo, na ligação aos produtores locais, onde precisamos de mudar algumas coisas nas contratações públicas para que os diretores das escolas não estejam só obrigados a ir pelo mais baixo preço nas cantinas escolares, o que significa muitas vezes comida que é de menos qualidade e que vem de mais longe e que é processada, quando podem, e têm vontade de o fazer, porque já nos disseram, integrar no projeto pedagógico a ligação com os produtores locais, as pessoas que estão na cantina, os miúdos saberem de onde é que vêm aqueles produtos, conhecerem-nos, terem visitado a quinta, terem visitado a fazenda e estarem a comer coisas mais saudáveis. Bem, este é um aspecto que tem a ver com as escolas escolares. Depois, o grande problema é a falta da atratividade da profissão de professor. Ser professor é uma vocação e é uma profissão. Eu acredito que não temos menos gente com essa vocação. Há muita gente que tem desejo de ser professor, chegam a casa, só ouvem falar mal da profissão e não dão o passo para a profissão. Aqui há uma coisa essencial que mudaria muito, que é casas, casas e casas. Ou seja, os professores que hoje, mesmo em substituição, um exemplo que eu creio que já dei aqui no ano passado, mas que não me sai da cabeça, da professora de matemática em substituição, que era para ir para Sesimbra e só achou casa, isto já é preços daqui de há uns tempos, a 400 euros por semana e com 1.600 euros só de renda de casa, porque é uma cidade turística. Claro que não foi, e os miúdos ficaram sem matemática. Se nós dissermos, ainda por cima com o Ministério da Educação, que tem muitas infraestruturas pelo país todo, deve ser dos que tem mais a par da defesa, se nós dissermos, isto vem com um apartamento de função, isto vem com um estúdio para uma família que se está a constituir,
eu vos juro que a profissão de professor passava de ser pouco atrativa para passar a ser invejável, porque os jovens sentem esse problema da falta de casa. Esta é portanto, uma das medidas a ver. Habitação para os habitação para os professores. E depois há, então já agora, enfim, mais isto, mais autonomia e mais responsabilização. Okay. Nós temos um problema de centralização e seria bom que os professores pudessem ter projetos pedagógicos, a exemplo do que se passa com os médicos e enfermeiros e as unidades de saúde familiar, fundarem as suas escolas públicas, atenção, e essas escolas públicas poderem ser direcionadas para as ciências, para o jornalismo, para uma escola pública internacional, a exemplo do que acontece com António Para Arroio lá e Soares dos da Reis. educação, o Rui Tavares já listou algumas exigências que o LIVRE faria para entrar num governo com o PS. Por exemplo, não haver qualquer privatização do SNS, haver investimentos na habitação e na educação, não haver nenhum abandono do apoio à Ucrânia, haver um reconhecimento da independência da Palestina e outra também, que os ministros seriam obrigatoriamente ouvidos no Parlamento antes de tomarem posse. Destas 5 exigências que eu listei, 4 já são defendidas pelo PS. O LIVRE não está assim a entregar o seu apoio de mão beijada ao PS? Muito obrigado. São 6 as que citou e ainda falta uma 7ª, que é o Primeiro-Ministro não poder ter na sua esfera familiar uma empresa do tipo, não é uma empresa qualquer, se for uma retrosaria, quer dizer, é irrelevante, mas uma consultora como a de Luís Montenegro. Sim. Se não quiser fechar nem vender, pô-la numa gestão profissional independente, como ainda agora sucedeu no Canadá. Essa condição seria para uma aliança com a AD, não é? Pronto. Mas aqui, quer dizer, eu não sei, estamos a falar das do PS. Eu estou a dizer qualquer primeiro-ministro que o LIVRE apoie, incluindo um primeiro-ministro que seja do LIVRE, se ganharmos as eleições, ou um governo de que o LIVRE faça parte. São elementos para começar a conversar. Para ir trabalhar no duro para o restante programa de governo. Ou seja, sem esses nós não começamos a conversar e, portanto, é bom que alguns desses sejam partilhados, outros talvez não sejam. Por exemplo, estar lá uma provisão sobre nunca abandonar a Ucrânia nos dias que correm é essencial, e essa é aquilo que se poderia chamar uma linha vermelha, que é uma linguagem que eu não gosto de usar muito, porque ao contrário do que as pessoas pensam, uma linha vermelha dá força negocial aos outros. Se a gente pré-anuncia uma linha vermelha, depois o meu interlocutor basta pisar naquela linha vermelha e eu estou fora das negociações. Portanto, o LIVRE está pronto para conversar com o PS? Para conversar, e também dizemos uma coisa muito claramente. Há uma dessas que é capaz de não ser imediata, que é a audição prévia dos ministros e ministras na Assembleia da República, porque depende do acordo dos grupos parlamentares todos e pode não haver uma maioria absoluta. Era a única em que o PS já não a defendia e está a deixar cair? Não é que esteja a deixar cair. Então já não sobra nenhuma com que o PS não concorde já. Eu quero que ela seja implementada o mais rapidamente possível. Agora, se me disserem é preciso mudar o regimento da Assembleia da República, é preciso mudar a lei, ou não temos maioria na Assembleia da República porque os outros chumbam e fica dependente, se houver uma maioria direita, não queremos audicionar. Por acaso acho, Miguel Pinheiro, aqui entre nós, acho muito difícil, porque aí estariam na oposição e não haveria ninguém que desejasse mais ter lá os ministros e ministras antes do que precisamente a oposição. Mas aquilo que o LIVRE diz é que, evidentemente, no primeiro momento em que seja tecnicamente, legalmente possível, e eu por mim desejaria que fosse já com os próximos ministros e ministras, e por uma razão muito clara, porque aí é que se apanham os conflitos de interesses que não levam todos à admissão de gente, não são todos hecatombes políticas, às vezes sanam-se. E nós vimos isso até com as nossas próprias comissárias, porque isto existe no Parlamento Europeu, e tanto com Maria Luísa Albuquerque como com Elisa Ferreira, há questões até sobre o portfólio de ações, se deve vender aquelas ações, isto é ao contrário é lá na Caprina, pelo mundo fora, e não se percebe porque é que não se implementa. Ao contrário do LIVRE, os outros partidos à esquerda do PS foram já bastante duros com uma suposta deriva política do Partido Socialista. O Paulo Raimundo disse que o PS está num caminho errado. A Mariana Mortágua acusou o Pedro Nuno Santos de ter deixado cair princípios de esquerda. O Rui Tavares concorda que o PS virou à direita? Eu discordo da maneira como o debate está a ser feito à esquerda no encaminhamento para estas eleições legislativas. Acho que se o debate fosse mais feito da maneira como o LIVRE está a propor e está a tentar fazê-lo, nós estaríamos a dar razões para mobilizar o eleitorado. Portanto, quando a esquerda olha para sondagens e vê que está a ser difícil recuperar os 800 mil votos que perdeu para a direita, deve pensar porque é que isso aconteceu. Aconteceu por causa do colapso da geringonça e das negociações orçamentais de 2021. Portanto, nós estamos há 3 eleições sem ter uma eleição normal. A única eleição normal que tivemos, a última, foi em 2019. A esquerda tem cota parte da responsabilidade disso. Portanto, primeira coisa, para corrigir isso, acho que seria importante a esquerda dizer
em que termos é que quer falar, que isso seja público, seja controlado pelas pessoas, que se possa fazer o tipo de pergunta que ainda agora o Miguel Pinheiro estava a fazer, que é fiscalizar as propostas que se põem em cima da mesa, porque isso daria às pessoas, ao eleitorado que já foi eleitorado de esquerda, alento para dizer, estes tipos estão a falar a sério, e se nós quisermos tirar Luís Montenegro do nosso filme, temos uma alternativa de governação. E, portanto, esse tipo de posicionamento, eu sei que o PCP e o Bloco vão dizer que o PS virou à direita, e em alguns aspectos, como nas questões da imigração, provavelmente virou. Não foi só o PS, o debate público virou muito à direita nesse sentido. E sei que o Pedro Nuno Santos vai dizer ao Bloco e ao PCP as vossas medidas são irrealistas e de qualquer forma, uma coisa contraditória, são irrealistas, mas só são implementadas se eu estiver no governo. Mas isso é política, do meu ponto de vista, política de esquerda antiga, e é aquela que não está a dar resultado. Isso, junto com o termos deixado de falar de liberdade e junto com o termos deixado de ter objetos de desejo político para o futuro, para mim, pessoalmente, é o diagnóstico que faço, porque é que um país que tinha uma maioria sociológica de esquerda perdeu 800 mil votos para a direita. E a esquerda tem que fazer essa deriva à direita, a esquerda tem que fazer essa deriva à direita para captar o eleitorado? Não. Acho que as pessoas que votavam à esquerda e deixaram de votar à esquerda, deixaram de votar porque sentiram falta à esquerda de coisas, algumas das quais tinham na esquerda, esse sentido do futuro, de fazer propostas, nem que seja para 2043, porque, quer dizer, ainda vamos ter país em 2043. Sentir que a esquerda não está só a falar de resistir, defender o Estado Social, mas de inovar também, e depois desesperaram de uma coisa que foi, durante anos, isso eu posso falar quase de cátedra, porque nasci numa família de esquerda, cresci como eleitor de esquerda, povo de esquerda normal, e nunca pensei estar nestas coisas que estou agora, até muito tarde na minha vida. E do que é que o eleitorado de esquerda, porque é que esperou e desesperou durante muito tempo? Que se entendam, que sejam mais práticos, que ponham o pragmatismo à frente do dogmatismo. E quando apareceu a geringonça, que na altura deu grandes resultados em termos de satisfação, houve um inquérito europeu na altura em que a satisfação dos portugueses com a governação era das mais altas da Europa, uma boa parte dessa satisfação era porque o eleitorado de esquerda viu, finalmente passaram a conseguir conversar uns com os outros, como se faz nos outros países da Europa. Falamos de o colapso da geringonça e esse tipo de discurso que está a ser feito agora, e portanto pedimos uma resposta clara, eu acho que esta é até mais clara se calhar do que costuma ser dada, faz com que muitas pessoas se tenham cansado de esperar. E depois olham para uma direita que é hiper pragmática, quer dizer, eu vejo o Rui Rocha, que diz, senhor Primeiro-Ministro foi irresponsável, entre o país e a Spinum Viva, escolheu sempre a Spinum Viva, e no entanto estão prontinhos para fazer um governo juntos. Eu acho que isto até é pragmatismo a mais, para um partido que andava a falar de princípios e de ética ainda há pouco tempo, mas estou a falar da IEL, acho que a direita tem pragmatismo a mais, mas o eleitor de esquerda às vezes vê, se calhar a esquerda devia ter um bocadinho de falta de pragmatismo a menos. Vocês perceberam? Sim. Rui Tavares, estamos mesmo a ficar sem tempo. Apelo ao seu poder de síntese. Falemos sobre... Lendário. Reconhecido. Falemos sobre política de defesa, naturalmente, até porque é um tema importante destas eleições, especialmente importante, pelo menos. Num dos debates disse que, e cito, a grande questão hoje em dia é se Donald Trump sai da NATO. Não é se Donald Trump sai da NATO, é saber se ele nos faz esse grande favor. Creio estar a citar bem. Acha que seria um grande favor os Estados Unidos saírem da NATO? Não é aquela técnica de responder a uma pergunta com uma pergunta. É uma pergunta geral, não é só para o Miguel. Vocês acham que estamos bem com uma NATO em que não sabemos se o artigo 5º, que é a coluna vertebral da NATO, vai ser honrado ou não vai ser honrado pelo maior parceiro da NATO? Não estamos. Esta incerteza é o pior que pode haver. E, portanto, os inimigos da Europa, os inimigos do nosso projeto, neste momento estão a fazer contas. Que é, o artigo 5º vai ser ou não usado? Se antes era, se ocuparem 1 centímetro quadrado da Estónia, o artigo 5º é usado. E se hoje em dia o debate em Washington é, nós metermos os nossos soldados se ocuparem a Estónia inteira, usamos o artigo 5º ou não, estamos numa situação que é de uma enorme incerteza. Mas qual seria a alternativa exatamente para percebermos? Ou seja, no entendimento do livro, a NATO deveria deixar de existir, deveria continuar a existir, mas sem os Estados Unidos, e nesse segundo cenário, quanto é que seria preciso investir para substituir o papel dos Estados Unidos na NATO? Na opinião do livro, e levámos isto ao Parlamento, exatamente como projeto de resolução, a Europa deve começar a construir uma comunidade europeia de defesa. Preparando a saída ou a dissolução da NATO? Se os problemas da NATO se resolverem como pilar europeu da NATO, se os problemas da NATO não se resolverem
com capacidade de autonomia estratégica, com capacidade de fazer compras que sejam europeias. Se a NATO às tantas implodir ou entrar em morte cerebral, como dizia o presidente Macron, com capacidade de agir autonomamente e, inclusive, para lá da União Europeia. Porque nós temos 2 poderes nucleares na Europa, a França e o Reino Unido. É muito importante que a arquitetura de segurança e defesa europeia conte com esses poderes. Nós temos países como a Noruega, que tem uma cultura de defesa e segurança que é muito interessante e que deve também estar dentro, e inclusive nós temos um Canadá que está cada vez mais aproximado da União Europeia, chegando ao ponto em que uma sondagem recente dava praticamente metade dos canadianos a serem favoráveis a uma adesão do Canadá à União Europeia, mesmo não sendo um país europeu. Era praticamente o dobro dos que eram contrários. Bem, isto não vai acontecer, é um exercício teórico, mas pode acontecer outro tipo de coisas. Reforçarmos os tratados com o Canadá, inclusive na área de segurança, entrarmos, e aqui estou a falar de Portugal, nós propusemos isso, Portugal entrar no Conselho Ártico, porque temos interesses no Atlântico Norte, os Açores, em particular, e porque a ligação ao Ártico é muito importante, e a União Europeia não tem ligação ao Ártico, porque não temos a Noruega, não temos a Islândia, e já tivemos a Groenlândia e não temos. Sim. Portanto, há aqui muito a fazer a nível europeu, e eu não percebo, por exemplo, como é que não houve ainda uma cimeira do Ártico, em que se convidasse a Noruega, a Islândia, o governo regional da Groenlândia, seguindo em frente, e fora. E Portugal, só dizer uma coisa, a Espanha está no Conselho Ártico e não tem projeção para o Atlântico Norte tão importante como aquela que nós temos, e nós não estamos e deveríamos estar. No programa eleitoral do LIVRE é assinalado que o partido quer continuar a apoiar a defesa na Ucrânia, esse é um pilar fundamental, mas não é referido explicitamente o papel que Portugal deve ter ao nível de militar no conflito. O LIVRE defende que o país deve continuar a enviar armamento para a Ucrânia, e sim, se deve manter os níveis atuais, se deve aumentar esse envio de armamento. Qual é que é esse apoio que o LIVRE defende a nível militar? Certamente não é um apoio retórico. Quer dizer, os ucranianos não defendem o seu país com retórica. E, portanto, sim, nós defendemos, temos apoiado que a Ucrânia seja apoiada com armas, que lhe sejam enviadas armas, e que a Ucrânia possa fazer a defesa do seu país. Porque senão a Europa não é levada a sério, e aquilo que hoje em dia se passa na Ucrânia, é preciso terem noção disto. Putin não invadiu só a Ucrânia. Putin invadiu a Geórgia em 2007, 2008, 2007, creio. Putin tem tropas estacionadas na Moldova, que é um país candidato da União Europeia também. Putin queria avançar na Ucrânia até Odessa, que é na fronteira com a Roménia, onde aí sim estão até militares portugueses. E, portanto, evidentemente, se a Ucrânia pudesse ter neste momento um tipo de escudo antiaéreo que impossibilitasse que todos os dias chovessem mísseis sobre Kharkiv, sobre Kiev, sobre outras cidades ucranianas, e se a Europa pudesse fornecer isso, é uma das razões pelas quais há investimentos a fazer que devem apoiar a Ucrânia, porque isso é uma maneira, desde logo, de Putin perceber que aventuras expansionistas, imperialistas, agressivas se pagam caro, e de não se pôr a imaginar outras. Portanto, ainda que sejam a ajuda é para aumentar, a ajuda militar. Bem, nós temos um novo governo na Alemanha, vamos ver o que é esse novo governo na Alemanha, que prometeu algumas coisas concretas em termos de mudar a política anterior dos mísseis Taurus para a Ucrânia, vai fazer. Não vamos pôr o carro à frente dos bois, é uma situação nova e que certamente vai ser discutida. Mas, da parte do livro, o que é importante é isto. Nada de discurso entreguista em relação aos ucranianos, nada de estar a negociar a soberania dos outros ou fazer com os outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem a nós, e, portanto, o livro que foi o partido que na Assembleia da República propôs e viu aprovado o seu projeto de resolução de apoiar oficialmente a entrada da Ucrânia na União Europeia. Portanto, a posição oficial do Estado português foi aquela que o livro pôs num projeto de resolução, não foi António Costa, não foi nenhum outro partido, será em qualquer composição de governo em que o livro esteja um aliado da Ucrânia. Compreendido. Neste minuto final, são duas perguntas, perguntas rápidas, enfim, e pedindo respostas rápidas. Na última legislatura, o livro votou 99% das vezes ao lado do Bloco de Esquerda. O que distingue o livro do Bloco de Esquerda é este 1%? Bem, mas resta saber o que é 1%. Como vocês Segundo Mariana Mortágua, é o armamento só para a Ucrânia. Mas é que não é armamento. Não, certo. É a política em relação à Ucrânia. Segundo Mariana Mortágua, é só isso que os distingue. Concorda? Segundo Rui Tavares, não. Porque no debate com a Mariana, o que ela me disse a certa altura é: ninguém imagina Putin a entrar de tanque pela fronteira de Badajoz adentro. Agora eu pergunto, e ninguém imagina Trump fazer uma sabotagem no nosso sistema elétrico?
Pode não ter acontecido na segunda-feira. Ninguém imagina Putin a fazer. Bem, disse Trump. Trump se calhar também imagina, mas Putin... Certamente toda a gente imagina Putin neste momento a tirar notas muito claras de quais é que foram as nossas vulnerabilidades na segunda-feira. Mas no resto estão de acordo, basicamente. Não, eu acho que o LIVRE, desde o início, está muito claramente no meio da esquerda, tem uma diferença de atitude que já foi aqui vista em relação ao resto da esquerda, tem uma diferença de atitude em relação à questão europeia, tem uma diferença de atitude em relação à questão governativa, é um partido ecologista de uma família diferente, que é a família dos verdes europeus, e achámos que era precisamente isso que o eleitorado português queria. Uma esquerda que fosse fiel aos seus princípios. Por exemplo, onde é que não vão encontrar... Não me dê mais exemplos, já percebemos a diferença. Mas isto é muito importante. No reconhecimento da independência da Palestina, só que nós dizemos uma coisa diferente, é que o Parlamento já recomendou várias vezes que a independência da Palestina seja reconhecida. O Governo é que não faz. E o LIVRE diz uma coisa que o Bloco não disse durante a geringonça e o PCP não disse durante a geringonça, que é que querem uma maioria, a independência da Palestina é para reconhecer os primeiros dias. Compreendido. 10 segundos só para uma última pergunta, mesmo 10 segundos. No programa eleitoral falam em ultra ricos, em super ricos e em super, hiper, mega ricos, estou mesmo a citar. Aqui a distinção técnica existe ou é tudo a mesma coisa? Ouça, é que precisamos de superlativos para perceber o que são fortunas que existem hoje em dia e que não existiam de antes. Carlos Gulbenkian era o homem mais rico do mundo nos anos 50. Tinha o equivalente a 5 mil milhões de euros hoje. Deu 5% do petróleo do Iraque, não era pouco. A família ficou muito bem, deu para fazer museus, fundações em vários sítios do mundo, etc. Elon Musk, a certa altura, ainda este ano, tinha 400 mil milhões. Se pusesse a gastar 1 milhão por dia, precisava de mais de 1 milénio para gastar o dinheiro todo. Portanto, quando estamos a falar do que nós estamos a falar hoje, não estamos é por isso que precisamos dos superlativos para transmitir melhor. Porque repare, entendi. Carlos Gulbenkian vivia num tempo em que o imposto sobre esses mega ricos nos Estados Unidos chegava em taxas marginais a 95%. E o Elon Musk paga proporcionalmente menos, muito provavelmente, do que um enfermeiro ou um polícia que nos esteja a ouvir. Entendido, certo. Isso, não pode continuar. É preciso haver um imposto, preferencialmente à escala global, sobre os super ricos, que são um perigo para a democracia hoje em dia. Para os super, hiper, mega ricos. Super, também. Hiper, mega... Muito bem. Ricos. Rui Tavares, muito obrigado por ter vindo ao Observador para mais este sobre escuta especial sobre as legislativas e voltamos em breve.